Olá, eu sou Roberta Bushi e eu imagino que alguns de vocês já me conhecem, mas eu vou me apresentar novamente para os meus novos seguidores que estão aqui conosco e que talvez ainda não saibam da minha história. Bom, eu me formei em 1996 na Escola Paulista de Medicina, onde também fiz o meu mestrado. Desde então eu atuo com pacientes neurológicos, em consultório particular, em hospitais e faço atendimento residencial. Já atuei em hospitais públicos e em hospitais particulares, tanto na gerência de serviço e de cursos de aprimoramento e aperfeiçoamento profissional, como também na atuação direta dos pacientes. Atualmente eu tenho uma empresa que presta serviços fonoaudiológicos em um hospital particular aqui em São Paulo. Agora eu gostaria de retomar quais são os objetivos dessa conversa, que é falar sobre aspectos básicos em disfagia para aqueles que querem conhecer o assunto ou que gostariam de revisitar conteúdos básicos como anatomia e fisiologia da deglutição, sinais e sintomas da disfagia, entre outros aspectos básicos. Mas, como todos esses pontos vão ser interceptados pela sequela dos pacientes com Covid-19, eu imagino que pessoas com mais experiência também possam ter interesse no vídeo, até para que a gente possa trocar ideias e proposições novas em outros grupos que gerenciam, já que estamos todos aprendendo dia a dia com o quadro que vem se desenhando. No cenário atual, eu imagino, pelo que eu estou acompanhando aqui em São Paulo e trocando com vários colegas, ainda é um cenário confortável para o fonoaudiólogo, porque permite que apenas especialistas em disfagia atendam os pacientes com Covid. Mas nós ainda não sabemos como vai ser depois que for apresentado o plano de relaxamento do isolamento social. Talvez esse conteúdo, por sua relação direta com a doença, possa até ficar obsoleto, caso o desenrolar e a evolução da doença não aconteça conforme o previsto, mas realmente nós não sabemos. O que realmente a gente sabe é que alguns estados e locais aqui em São Paulo já têm lotação máxima, já tem profissionais com muitos casos em atendimento e que alguns fonoaudiólogos de outras áreas de especialidade já foram convocados para atender esses pacientes. E também sabemos que algumas pessoas atendem normalmente perfis de pacientes com disfagia mais leve e que talvez agora precisem ou queiram atender pacientes com quadros mais graves. O que é importante é que fique claro que eu não tenho a intenção de formar pessoas para o atendimento em disfagia e muito menos a pretensão de que ao assistir esses vídeos você seja um profundo conhecedor em disfagia. Esse assunto é muito denso e nós precisaríamos de meses e de muita teoria e estudo para que isso acontecesse. O que eu gostaria é de oferecer alguns subsídios para estudo individual, para o auxílio no atendimento de casos mais leves e um direcionamento para orientações e uma base para os estudos em disfagia relacionados ao Covid. E eu gostaria que soubessem que, eventualmente, na necessidade real de atuação com casos graves, procurar um fonoaudiólogo especialista e com expertise no assunto para te ajudar vai ser o caminho mais seguro. Bom, posto isso, vamos ao conteúdo. Bom, então vamos começar falando sobre o conceito da disfagia. A disfagia é um distúrbio de deglutição em que o alimento, ao invés de ir em direção à via digestiva, ele segue em direção às vias aéreas. E isso pode acontecer tanto com alimento, líquidos, saliva ou até medicamentos. Quando algum material atinge a via aérea inferior, ele pode gerar uma proliferação de bactérias e causar o que nós chamamos de pneumonia aspirativa. Outra parte do conceito é o risco de desnutrição e desidratação. Pensando em dois grupos de risco, os idosos e os pacientes com doenças neurológicas prévias, nós precisamos considerar que eles apresentam uma maior chance de já terem algum desses sintomas previamente. E é muito comum que as pessoas considerem normal o velhinho engasgar. E eles até dizem pra gente, mas todos nós engasgamos. E aí eu te pergunto, quando foi a última vez que você engasgou? Você se lembra? Provavelmente não, né? E aí vai uma outra pergunta. Você engasga todos os dias?
Em todas as refeições? Não. Então, por que que seria normal que o idoso engasgasse todos os dias e com tudo que ele come? Então vamos pensar, assim como os músculos de todo o corpo perdem massa com o envelhecimento, os músculos da deglutição também podem apresentar essa perda e aí eles estão mais fracos, o que justifica que eles tenham essas dificuldades de deglutição. Em relação à alimentação, idosos e pacientes previamente disfágicos podem ter a alimentação já pastosa, como uma alimentação de escolha, ou por uma facilitação, porque tem ausência dentária, ou porque estão com dificuldade mesmo de força muscular e aí é mais fácil comer o pastoso, ou até por uma indicação de segurança que foi feita por um profissional. Mas se não há nenhum acompanhamento, é muito comum que essas alimentações sejam feitas prioritariamente com carboidratos. E isso muitas vezes faz com que o paciente não tenha um índice nutricional adequado. A hidratação em idosos também é um tema bem delicado, porque leva muitos deles a internações. E eles costumam nos referir que não sentem sede e por isso acabam bebendo menos líquido. E os pacientes disfágicos que precisam usar espessante, e a depender do grau de espessamento que você faz, quer dizer, quanto mais espessado for o líquido, esses pacientes se hidratam menos, porque eles acabam tendo uma baixa aceitação ao líquido que é mais grosso. Então eu acredito que nós vamos ter alguns pacientes que vão internar já com riscos de aspiração, desnutrição e ou desidratação prévias. E pensando que mesmo com sinais leves ou até com ainda sem dispneia, os pacientes com COVID já apresentam sinais característicos de pneumonia por COVID-19. E qualquer alteração da deglutição agora, em cima deste quadro já pulmonar, pode agravar o quadro do paciente e até levar a desfechos bem negativos. Nos casos graves, em que os pacientes podem ficar muito tempo sem atividade física durante a intubação, por exemplo, inclusive porque eles podem ficar muito tempo pronados, que é ficar de barriga para baixo, para aumentar a circulação sanguínea e a ventilação dessa parte mais anterior do pulmão, né? A perda de massa muscular pode se acentuar, em especial se já houver uma nutrição prévia inadequada. E aí a gente poderia pensar, então pacientes mais jovens não vão ter disfagia? Não, eles podem ter disfagia. Ou porque eles apresentaram um quadro mais grave, necessitando de intubação, até da realização de uma traqueostomia, ou por uma incoordenação entre respiração e deglutição em casos mais leves. Então vamos entender esse conceito de coordenação de respiração e deglutição. Quando a gente deglute, a via aérea ela precisa estar fechada para evitar que o alimento vá em direção aos pulmões. E isso é o que nós chamamos de apneia da deglutição. Além disso, nós engolimos no final da expiração, o que já é protetor, porque se a gente se engasgar, é mais fácil tossir, porque a tosse é um ato expiratório, né? Agora, quando existe alguma dificuldade respiratória, também vai existir uma dificuldade de engolir em meio a uma frequência respiratória muito aumentada. Então, testa. Aumenta a tua frequência respiratória e tenta engolir nesse meio. Você vê que a hora que você engole, aquele pequeno momento que você ficou sem respirar, ele é o suficiente para você aumentar ainda mais a tua frequência respiratória, né? E nessa situação, é comum que haja uma menor ingestão de alimentos e líquidos, porque as pessoas se cansam. Então, eu tive uma embolia pulmonar há uns 10 anos, e para comer uma pequena quantidade de alimentos, eu cansava muito e acabava comendo menos alimento. É só vocês se lembrarem em algum momento que vocês tiveram uma respiração prejudicada, vocês ficaram com o nariz entupido, né, por uma gripe qualquer. E vocês, ao comerem, acabam ficando cansados, porque cada vez que vocês engolem, parece que a respiração fica pior, porque vocês não conseguem respirar naquele momento da deglutição, né? Então, a gente agora precisa pensar que a nutrição, a piora da nutrição e a redução da ingesta hídrica
podem ser muito ruins para esse paciente, porque os músculos vão precisar estar nutridos para evitar ou para superar a eventualidade do agravamento da doença. E, pensando que alguns pacientes podem evoluir, os pacientes com Covid, podem evoluir com alterações renais, a hidratação não pode ser negligenciada. Pois é, então, o conceito da disfagia parece permear tudo aquilo que tem que ser evitado, nesse momento. Situações que podem agravar o quadro pulmonar, diminuir o aporte calórico ou a ingesta hídrica. Então fica um sinal de alerta de que nada pode acontecer de errado na deglutição desses pacientes, tanto com sinais leves, quanto, em especial, né, aqueles que ficaram mais graves e precisaram fazer uma intubação. Então, nossa atuação, ela precisa ser precisa, ela precisa ser segura e pode fazer toda a diferença para evitar um desfecho que não é esperado, ou um desfecho negativo nesses pacientes. Bom, vamos entender então quais são as alterações que podem levar o paciente a um risco de apresentar disfagia. Sempre que avaliamos o paciente com disfagia, a gente tem que avaliar a função muscular, a função sensorial, mobilidade e coordenação motora. Vamos fazer então algumas considerações aqui, tá? Nós que somos fonoaudiólogos, nós estamos muito acostumados a fazer avaliação de força em qualquer paciente que necessita investigar sistema estomatognático. Isso acontece numa avaliação de voz, numa avaliação de motricidade oral, de um paciente que ronca, né? Então, a gente está bem acostumado. E a gente faz isso através de provas de contrarresistência ou inferindo através de ações motoras que a pessoa executou de uma maneira efetiva, como estalar os lábios com força adequada, por exemplo. Já em relação à mobilidade, é importante a gente analisar não só se há o movimento, se move ou não move, mas a extensão do movimento. Por exemplo, eu posso mover a língua só um pouquinho além dos dentes, mas essa extensão não foi suficiente, ela não foi adequada ao que eu esperava, né? Então, a gente tem que imaginar que, se não há uma extensão adequada, provavelmente não vai haver pressão suficiente quando os músculos precisarem entrar em contato. Por exemplo, a língua, quando ela vai jogar o alimento lá para trás, ela vai encostar na faringe. Se o movimento de protrusão do paciente está reduzido, eu posso inferir que talvez esse movimento lá atrás também não aconteça de uma maneira adequada. E se a língua não encostar na parede posterior de faringe, o alimento pode ficar parado nessa região, tá? Então, eu posso ter um prejuízo na ejeção de língua e o alimento ficar lá parado, ok? Um outro exemplo, se o paciente não consegue fazer uma modulação vocal, por exemplo, nós podemos pensar que a elevação laríngea pode não ter extensão adequada durante a deglutição, o que faria com que os alimentos ficassem parados nessa região mais baixa. Por isso que é muito importante, então, a gente considerar a extensão do movimento, tá? De modo que essa extensão seja capaz de cumprir o papel de pressão, né? Aquele que eu falei para vocês do contato de língua com a parede posterior de faringe, de propulsão e até de contenção do bolo alimentar, por exemplo, como a gente conseguir segurar o alimento dentro da boca, que exige que a elevação da base de língua seja em sua extensão máxima, tá? Já a sensibilidade, ela tem uma testagem clínica difícil, mas nós podemos inferir algumas coisas. A partir de alguns sinais observados. Por exemplo, se você percebe que tem muita saliva parada na boca, eu posso imaginar que o paciente não está sentindo que aquela saliva está naquele lugar. Então, o importante aqui é pensar também que quando existe a redução da sensibilidade, a ação motora também vai ser prejudicada. Então, vamos pensar naquela situação do dentista. Eu vou no dentista, ele faz anestesia do trigêmeo, que é um nervo que vai diminuir a sensibilidade dos meus dentes para que eu não sinta dor durante o tratamento, mas eu volto com a boca meio torta. Por quê? Porque eu não estou sentindo esse local e aí o meu movimento acaba sendo prejudicado, tá?
Com relação ao conceito de coordenação de movimento, é importante a gente pensar que o indivíduo deve ser capaz de sustentar um movimento e alterná-lo com ritmo. Assim, sustentar, pôr para fora e segurar, e alternar com ritmo. Por que isso é importante, né? Porque algumas ações de deglutição exigem essa situação que a gente chama de sinergia. E exige que a gente também tenha a capacidade de sustentar um movimento, como, por exemplo, a sustentação da laringe durante a deglutição. Então, quando a gente deglute, a laringe ela sobe, anterioriza e sustenta um tempo suficiente ali. No mesmo tempo que a laringe eleva, anterioriza e sustenta, o esôfago vai se abrindo para que o alimento passe em direção ao esôfago. Assim que a laringe desce, o esôfago fecha. Se o paciente não for capaz de sustentar esse pequeno momento da elevação laríngea e ela descer, o esôfago vai fechar, antes que todo o bolo alimentar consiga chegar ao esôfago. Então, esse alimento tem grande chance de parar ao redor da laringe ou de entrar dentro dela, o que é pior. Se esse material atingir até a região do nível glótico das pregas vocais, nós vamos chamar isso de penetração laríngea. Se passar inferiormente o nível das pregas vocais, nós vamos chamar isso de aspiração traqueal. Bom, com relação ao ritmo de movimento que eu falei antes sobre a sinergia, a gente tem que pensar que cada ação ela acontece em um momento adequado. Eu já dei anteriormente o exemplo da laringe, mas existem outros momentos em que isso acontece, como por exemplo, a ejeção de língua ela acontece ao mesmo tempo que a elevação do véu palatino. O próprio movimento peristáltico do esôfago, que propulsiona o bolo alimentar para o estômago, também acontece de maneira sinérgica. Outra questão importante é a gente pensar na pressão que deve existir, que deve ser impresso nas ações da deglutição. Por exemplo, os lábios eles precisam ter pressão para auxiliar o transporte do bolo alimentar para a orofaringe e hipofaringe. Faça um teste, se você abrir a boca e engolir agora. Vocês vão ver que vocês fizeram muito mais força lá atrás, porque perderam esse primeiro nível de pressurização. A língua, ela deve ter uma força suficiente para ser pressionada contra a parede posterior de faringe e empurrar o alimento em direção ao esôfago. E as pregas vocais, elas vão estar bem fechadinhas, aumentando a pressão que fica embaixo delas. Então, aumenta o nível de pressão subglótica, que a gente chama, tá? E assim a gente protege a viária inferior. Por quê? Porque na deglutição, o bolo vai sempre em direção do que está mais pressurizado para o que está menos pressurizado. Nessa situação aqui da prega vocal, quando a gente pressuriza a região subglótica, ela fica com mais pressão do que a pressão que está no esôfago aqui atrás. Então, você acaba direcionando o bolo alimentar para o esôfago, onde há menos pressão, porque ele fica sempre fechadinho. Então, quando ele está colabado, é porque ele tem menos pressão, ok? Agora, tendo em vista esses conceitos, nós vamos voltar um pouquinho a pensar nos pacientes com Covid-19. Então, para que haja alteração nesses níveis que eu acabei de comentar, o paciente tem que ter passado por um quadro grave, com intubação e ou traqueostomia. A intubação em pacientes com SARS-CoV-2, que a gente chama, né, que é a síndrome respiratória aguda, causada pelo Covid-19, tem sido bem prolongada e a sedação está sendo muito profunda. E com isso, a força muscular desses pacientes está reduzida após a desintubação ou a realização da traqueostomia. Lábio com menor força gera menos pressão intraoral, dificultando o transporte do bolo alimentar. Língua com menor força pode não executar um contato efetivo com a parede posterior de faringe e gerar o que a gente chama de estase, que é a parada de alimento ou de saliva em alguma estrutura. A fraqueza da faringe também gera estase, porque não consegue empurrar o bolo para baixo. A fraqueza em musculatura cervical ou laríngea pode não manter o esôfago aberto por tempo suficiente, porque a laringe não tem força para subir adequadamente, né? E a laringe ela é presa no pescoço por essa musculatura extrínseca. Então, se há uma fraqueza do corpo do paciente, que a gente chama
de neuropatia do doente crítico, e nesse caso, por todas as intercorrências que ele apresenta, ele tem essa neuropatia, né? Toda a musculatura está enfraquecida e essa musculatura cervical também, né? E também pode ter a fraqueza dessa musculatura diafragmática, que auxilia aquela pressão subglótica que eu falei para vocês. E se além disso ele tem uma fraqueza das pregas vocais, elas podem não resistir tempo suficiente, né, enquanto o bolo alimentar está passando, e elas se abrem nesse momento e o alimento vai correr para onde tem menos pressão. E agora com as pregas vocais abertas, o local de menos pressão é a região da laringe. Portanto, vai haver um desvio no trajeto do alimento entrando em via aérea. A redução da sensibilidade nesses pacientes pode ocorrer pelo uso prolongado da sonda, então por desuso, né, dessa região da cavidade oral, e o paciente pode não conseguir perceber que há saliva ou alguma partícula de alimento parada ou no lugar errado. Pelo uso do tubo endotraqueal, a sensibilidade da região laríngea também diminui, o que pode causar o que a gente chama aspiração silente, ou seja, como não tem sensibilidade, o paciente não percebe que há risco do alimento entrar na via aérea e ele não dá sinal. Por exemplo, ele não tosse e o alimento entrou na via aérea, tá? Já no caso de uma traqueostomia, né, o ar ele vai acabar entrando somente pelo tubo da traqueostomia, né? Então, não há o uso dessa via aérea superior. Isso também vai reduzir a sensibilidade da hipofaringe. E a gente sabendo que a sensibilidade alterada por si só já gera risco, imagina somar isso à alteração de movimento, porque o paciente não está sentindo a estrutura, né? Isso que possivelmente vai gerar a incoordenação de movimento nesses pacientes, ok? A laringe também pode apresentar fraqueza por desuso, ou até lesões na região, porque o tubo fica passando pelas pregas vocais. E tanto em pequenos movimentos de respiração, ou durante o movimento de pronação ou de despronação, esse tubo pode machucar a prega vocal, ok? Também pode acontecer alguma lesão laríngea durante a intubação difícil, que é muito comum de acontecer em idosos e que eu vi lá no hospital uma intubação difícil pela franca falência respiratória da paciente, tá? Sendo assim, se há uma fraqueza das pregas vocais ou uma lesão de pregas vocais, a voz desses pacientes pode variar bastante, porque depende do que aconteceu, mas o que tem sido comum, que eu tenho observado, é a astenia, que é a fraqueza da voz. E se a voz está fraca, a tosse está fraca, porque além de ter pressão subglótica, para a gente ter uma força de tosse, a gente também precisa que a prega vocal se feche. Tem som, então a prega vocal está se fechando. Se ela está fraca, a tosse também vai ser fraca. E aí o risco de aspiração é maior, já que se o alimento entrar na via aérea, o paciente não terá força para expelir através da tosse. Bom, quais são os sinais que podem aparecer num paciente que tem disfagia? Os sinais clássicos são engasgo ou tosse com alimento ou saliva, mas também a gente vai considerar pigarros constantes durante a refeição ou pigarros constantes durante o dia por saliva, por excesso de saliva, também vai ser considerado como um sinal de disfagia. É importante a gente diferenciar essas três coisas, porque as pessoas não identificam o engasgo, aquele que o paciente sufoca, e acreditam que tosse e pigarro são coisas normais, tá? É importante a gente saber diferenciar, porque para nós qualquer um deles é um sinal de alerta. Outros sinais possíveis são sensação de alimento parado na garganta, ou medicação ou saliva, demora para se alimentar e cansaço ao se alimentar. Mas a gente já viu que talvez nenhum desses sinais vá aparecer no paciente que desentubou ou que
realizou a traqueostomia, né? Então, eles vão ter essas sensações todas diminuídas, vão ter uma fraqueza muscular. E o que eu tenho observado também são pacientes que logo após a desintubação, eles estão com um nível de alerta e de atenção reduzidos, talvez ainda pela sedação profunda a que foram submetidos durante a intubação, tá? E aí, como estamos todos em quarentena, assim que eu entrei em quarentena, eu fiquei com muito tempo livre, não estou muito acostumada a isso, né? E aí, um belo dia, indo numa papelaria, eu vi lá massinha de biscuit e resolvi fazer a minha laringe de biscuit, tá? Então, o material é um pouquinho tupiniquim, mas fui eu que fiz uma laringe, tá? Feita de biscuit. E aí eu vou mostrar para vocês algumas estruturas que eu acho importante de vocês conhecerem, porque são locais importantes e que são muito descritos em prontuário, tá? O primeiro lugar que a gente tem que identificar é a valécula, que é o espaço que fica entre a base de língua e a epiglote, ok? Então, o alimento para aqui, ó, é como se fosse essa coisinha amarela, ela vai parar entre a base de língua e a epiglote. Isso é chamado de valécula, tá? Então, essa é a posição, tá? Da língua e da valécula. Outro espaço importante de vocês conhecerem é o que a gente chama de recessos piriformes, que é esse espaço aqui ao redor da laringe, de um lado e do outro, nós temos o recesso piriforme direito e esquerdo, tá? Que fica bem próximo da região da laringe, bem próximo das pregas vocais, e é como se fosse um saquinho sem fundo. Então, se ele for mais rasinho, um pouco de alimento que parar aqui já pode entrar em direção à via aérea. Mas se ele for mais profundo, ele acumula mais comida. Mas, em algum momento, em alguma movimentação, ele pode entrar dentro da via aérea e atingir aqui essa região que passa a prega vocal, então o alimento está indo em direção ao pulmão, tá? É muito importante também a gente conhecer a parede posterior de faringe, que tem a contração, que é essa região aqui, e que vai levar alimento lá em direção ao esôfago, e esta região aqui, que é chamada de espaço retrocricóideo, que está atrás da cricoide, da cartilagem cricoide. Então, para a gente lembrar, aqui é o ocioide, a cartilagem tireoide, a cartilagem cricoide que está aqui embaixo, tá? Então, aonde ficam ali as pregas vocais é a cartilagem cricoide. E esse espacinho que fica atrás da cricoide é bem a entrada do esôfago. E às vezes acumula alimento aqui, só que é uma estrutura muito pequena, então pouca quantidade de alimento tem muita chance de, durante alguma movimentação laríngea, entrar na laringe, entrar na via aérea, tá? A anatomia da traqueostomia, ela vai ser discutida em um outro momento, porque é muito mais difícil a gente pensar nessa anatomia e pensar também nas nossas correlações, tá bom? E o que é importante aqui dessa fisiologia é a gente pensar que aquela elevação que eu falei para vocês da laringe, a laringe não só ela eleva, mas ela vem para frente e sustenta, que é o que a gente chama de elevação, anteriorização e sustentação do complexo iolaríngeo. Então, o ocioide, ele vem para frente, ele traz a laringe para frente. Então, a gente chama essa estrutura, em sua movimentação, de complexo iolaríngeo. Bom, com esses conceitos, tanto funcionais quanto de anatomia, a gente encerra esse primeiro encontro. E aí, eu acho que nesse momento é importante que vocês busquem alguns livros, alguma literatura, que agora possa complementar essa nossa conversa. E, se vocês tiverem dúvidas, podem escrever para mim. E aí, no próximo encontro, eu tento responder, ou mesmo pelo próprio, na escrita mesmo, na pergunta de vocês, ok? Muito obrigada até aqui.